Porque eu falo, né, que você fala assim, me dá dois copos d'água, você me dá 2 segundos. O que é 2 segundos, cara? Entendeu? Isso não existe. Até o lance lá que a gente tava falando de representar o tal do espaço-tempo, que o pessoal usa essa analogia do elástico, e aí você vai na simulação, cara, é muito complexo, é muito abstrato, e a gente tem o nosso tempo baseado em convenções. Esse calendário que a gente usa, do jeito que ele é, cara, esse calendário aqui é de agora há pouco tempo atrás, aí do Papa lá, né, do Gregório. É o calendário gregoriano. Por que ele foi feito desse jeito? Porque tinha os imperadores ali, que um queria ter um mês, que é o Júlio César. Aí o outro também falou, cara, você criou um mês pro outro, você não vai criar um pra mim? Cria um pra mim aí também. Meteu um mês que não faz sentido nenhum. Foi o Augusto. Agosto, exatamente. Então fica esse negócio, por que tem 30, 31? Cara, os caras eles sentaram ali, foram tentando resolver alguns problemas pra chegar nisso. Porque se você vê astronomicamente, que aí você vê pelo movimento das estrelas, pelo movimento do Sol e tal, uma coisa não bate na outra. Tanto o calendário tá errado, que a cada 4 anos tiveram que colocar um dia para corrigir esse negócio. Então, cara, eu acho o tempo uma das coisas mais complexas e mais abstratas que a gente tem para lidar. O que você acha, Fih? O que eu acho legal do tempo é que ele tem tanto a interpretação, eu acho, mais filosófica, quanto a interpretação mais física. Na física, inclusive, existem vários ramos, por exemplo, várias contas que a gente faz que não envolvem em nenhum momento o tempo, mas que elas indicam mudança de estado de coisas acontecendo, por exemplo. Tinha até algumas em termodinâmica, de mudança de sistemas e tudo mais, mas que não envolvia tempo. Na verdade, a explicação de tempo física ela é termodinâmica. Exato. Né? Vai lá. A gente pode usar a termodinâmica para meio que inferir qual que é a direção que o tempo deveria passar, que é a direção em que a entropia aumenta. O nome disso é seta do tempo. Só que ainda assim, isso não dá pra gente uma definição muito boa de o que é um segundo. A explicação pro pessoal entender esse lance de aumentar a entropia é que eu pego essa caneca, jogo no chão e ela quebra. Eu não tenho como voltar ela a virar caneca de novo. Então o tempo tá passando, né, a bagunça das coisas vai aumentando. Então, fisicamente, o pessoal explica o tempo com base na termodinâmica. Mas que também é abstrato pra caramba. É que a gente falou de viagem no tempo aqui, por exemplo, e as pessoas não se dão conta disso, mas a gente faz viagens pro futuro o tempo todo. A gente tá aqui hoje e amanhã estaremos aqui também, né? Em outro ponto, mas a gente tá viajando. O que é interessante no tempo é que ele não é absoluto, porque se você pega, até no Interestelar, filmaço, né, Boludinha? Se você se desloca muito rápido no espaço, esse vetor do tempo, ele quase não pesa, então o tempo vai passar mais devagar. Se a gente se movesse mais rápido, na velocidade da luz, por exemplo... Ou perto da velocidade da luz, que aí entra na parte relativística do negócio. Então o tempo passaria mais devagar. Exatamente. Para um referencial... Pro referencial. Dependendo do referencial, né? Então, pra quem tá lá, tá passando igual. Quem tá se movendo naquela velocidade. Exatamente. A NASA fez um experimento desse com 2 astronautas. O Mark Kelly e o Scott Kelly, que são irmãos gêmeos. O Scott Kelly passou 1 ano no espaço. 340 dias, né? Vamos aproximar para 1 ano. Então ele tava viajando a 27 mil quilômetros por hora, porque ele tava dentro da estação espacial. Ele tava mais rápido. E o irmão dele aqui na Terra. Sim. Ele tava mais rápido. Trouxeram os dois e foram fazer medidas. Aí, logicamente, o tempo que ele ficou foi muito pouco, mas quando fazem medidas muito precisas, viram que o envelhecimento dele foi um pouquinho menor do que o do irmão que ficou aqui na Terra. Esse é um experimento muito legal que a NASA fez, que é 1 ano no espaço, e ela levou o Scott Kelly justamente porque ele tem um irmão gêmeo aqui, que é o Mark Kelly, e que era astronauta também, só que já era aposentado. Então é uma outra grande questão aí que em cima da relatividade. Ele envelheceu um pouquinho menos mesmo do que o irmão. E seria possível a gente se mover ao contrário no tempo? Se mover ao contrário da seta do tempo, fisicamente falando? Aí tá pensando alguém já no Nolan propôs? lá. Como é o filme louco? Não, aquele outro filme do Nolan, o Tenet. Não. Esse negócio de o roteiro ir e voltar e acontecer simultaneamente nas duas direções. Provavelmente existem outros exemplos de filme que já usaram isso. Sempre existe. Sempre tem um outro exemplo. Então alguém provavelmente vai falar nos comentários. Sim. Esse foi o primeiro que eu vi, cara. Esse E foi eu o achei primeiro inovador, porque geralmente a viagem no tempo é o cara volta e o tempo continua na seta do tempo. Exatamente. E agora ele volta, tipo, ele regride, mas tinha coisas acontecendo de trás pra frente enquanto ele estava passando no tempo na direção normal. Então acho que isso cria toda uma outra camada de complexidade no filme que pra mim é um dos filmes mais, assim, inovadores que eu vi na minha vida, que eu adorei, só que eu não posso dizer também que é
tipo, 9 de 10 ou 10 de 10. Eu acho que pela inovação vale ali um 8 de 10. Mas voltando a essa questão da Fala viagem aí do no tempo, viajar no passado. vocês conhecem teorias sérias que falam a respeito disso? Ou não? É muito mais um desejo que o ser humano tem, uma vontade, mas De viajar no tempo? não tem nenhuma base matemática. Não existe nenhum impedimento das leis da natureza de viajar para o passado. Não existe nada que barre de maneira clara de que a gente possa olhar com matemática e dizer, não, ok, oficialmente não dá para voltar para o passado. Dito isso, a gente também não tem nenhuma maneira muito óbvia, muito clara de viajar para o passado. Então parece que não é necessariamente uma proibição das leis da natureza ou das leis da física ou algo nesse sentido. Talvez seja só uma impossibilidade. Talvez o universo ficou sem memória RAM na hora de ser criado e não deu pra fazer essa opção, sabe, de viajar pro passado. Porque filosoficamente cria alguns problemas, alguns Sim. paradoxos lógicos. Paradoxos, O paradoxo do avô, eu acho que é um dos mais famosos, em que a gente volta pro passado e eu mato meu avô antes de ele conhecer minha avó. Então, teoricamente, eu não deveria Aí já existir, né? era. Porque já era. Então, como é que eu voltei pro passado e fiz isso, sabe? Eu destruí toda a linha do tempo. E aí tem todas as possíveis respostas pro paradoxo, que vão desde... no momento em que você mata o seu avô no passado, antes de conhecer sua avó, você bifurca as linhas do tempo. Então, agora tu tá vivendo numa outra linha do tempo que não é a tua. Só que daí a gente tá meio que tentando criar soluções pra consertar um problema que a gente nem deveria existir, sabe? Porque não faz sentido a viagem de volta pro passado nesse sentido. Nossa, essa frase ficou pior ainda É a explicação aí, deixa aí pro pessoal responder. Você defende a viagem pro passado De Volta pro Futuro ou a dos Vingadores? Qual que é a diferença da dos Vingadores mesmo? Essa é, porque a do De Volta pro Futuro é essa, né? Que se você Que ele matar começa a lá, desaparecer que ele enquanto toca começa a Chuck desaparecer. Berry, né? Por quê? Porque o pai não vai, a mãe se apaixona por ele Ele lá. meio que desintegra, assim, né? Então essa aí não cria uma nova bifurcação, essa aí vem na mesma. Sim. A dos Vingadores é que cria uma nova, né? Que você cria uma linha paralela aqui do... Nossa, eu nem lembrava disso. E essa do Nolan? Não deve. De você voltar e ver as coisas acontecendo. Ele tirou isso da cabeça dele? Ou ele tem um amigo físico que fica lá, cara, depois do Interestelar, eu tenho uma ideia pra você. Ele deve ter algum amigo da física quântica, porque deve esse ser negócio um de viajar no tempo, principalmente pro passado, a gente cai muito na parte da física quântica, né? Que é você reduzir lá, e é daí que criam as teorias, como teoria de cordas e tudo mais, que seria uma solução para se viajar, né? No passado, que é o que o Pedro falou. Não tem nada que impede, então vamos atrás de alguma maneira. E aí o pessoal da física quântica foi entrando, cara. Aqui, ó, em vez da menor coisa ser um ponto, né, que a gente fala, não é como se fosse uma cordinha. E aí foi criada a teoria de cordas. E dentro da teoria das cordas, lá das bramas, das coisas, você conseguiria viajar no passado, que é mais ou menos a linha dos Vingadores lá, né, com o Homem-Formiga e tal, que é meio baseado nisso. Eu acho que o Nolan, cara, tem algum amigo na física quântica, o Kip Thorne é amigo dele, né, Sim. desde o Interestelar. O Kip Thorne, que é o cara lá de Buracos Negros e tudo, ganhador do prêmio Nobel e tudo, é amigão dele, né? Então pode ter dado umas dicas aí pra ele baseado em física quântica. Porque eu acho que ali no Ele Tenet deve tem, estudar também, né, gente? tem um fundo disso aí. Até se vocês forem perceber um pouco as obras do Nolan, quase todos os filmes Tem dele, física. desde o começo, abordam um tema em comum. Qual que vocês acham que é? Ele sempre Tem um negócio brinca com o tempo. com a passagem do tempo. deve- Aí a gente chega no Interestelar, a grande problemática do filme é o tempo. aham. Quando ele chega em casa, ou aquela cena mais impactante antes disso, quando ele tá na nave e vê a filha dele crescendo nos olhos dele e tudo mais, Sim. é o tempo. Depois do Tenet, o filme acontece pra frente e de trás pra frente, também é o tempo. Então eu acho que ele só usa isso, ele só usa esses conceitos da física pra criar talvez uma desculpa pra poder brincar com o conceito de tempo, sabe? Porque se ele só inventasse alguma coisa qualquer lá e fizesse o filme correr de trás pra frente e de frente pra trás, eu acho que o pessoal não ia comprar muito a ideia, sabe? Então, acho que não tem necessariamente uma justificativa física pra ele ter feito isso, e mais uma justificativa de suspensão de descrença mesmo, sabe? Sim. De criar uma obra... Mas eu acho que no fundo tem um embasamento, algum embasamento ali, até tanto que no Oppenheimer, o Oppenheimer era um cara da física quântica. Aquelas viagens dele lá é a quântica, né? Passando na cabeça dele. Eu acho que além do tempo, ele tá mais ligado até na física quântica. Sim. Ele Ele deve com ter. certeza ele tem um Uma pira. um amor pela área, assim, porque ele usa isso quase do filme Com dele. certeza A ele gente tem. esqueceu de Inception, por Inception, exemplo. cara. É verdade. Inception, Fala é o tempo. tanto de tempo, Totalmente. cada camada de sonho vai mudando a Exato. passagem do tempo. Então É, eu tenho que rever esse filme. é muito bom.
Mas essa questão do tempo que a gente tá explorando aqui, o que me chamou a atenção foi a primeira frase que você falou, Pedro. De que, olha, não há nenhum tipo de impedimento de que isso pudesse acontecer. E aí, já voltando àquela hipótese da simulação, onde parte de premissas, partindo da premissa que não tem nenhum tipo de impedimento, então a chance de alguém ter feito isso existe. Só que o poder desse cara é tão supremo, né? Se ele pode alterar a linha do tempo e criar linhas paralelas, que ele não vai deixar isso comercialmente acessível para as pessoas. Será que já existe? Então, se a gente for considerar aquela festa que o Hawking deu para os viajantes do tempo, eu acho que não. Sabe dessa história? Não sei. O Stephen Hawking publicou uma carta num jornal avisando que dentro de 6 meses, num dia, uma data específica, ele ia fazer uma festa só para viajantes do tempo. Então, caso você fosse um viajante do tempo, por favor, vá nessa festa. Era isso, né? Ele mandou antes, né? Isso mesmo. E aí a ideia era que quando a festa acontecesse, eu acho que o lugar ele só ia divulgar depois da festa acontecer. Isso, Que, então, porque aí o cara que era viajante do tempo. caso alguém viajasse no tempo, pudesse na festa. Gênio. E a foto é dele na festa sozinho. Então, acho que Não deu certo. Ou se deu, provavelmente as pessoas escondem isso muito bem. Mas, assim, existem Muito bom, tantos velho. problemas associados com viagem no tempo que eu de verdade não... Embora não exista um impedimento físico, eu não acho que seja possível. Só por causa dos problemas gerados. Aham. Porque, vamos supor que eu tenho uma máquina do tempo. E aí, por algum momento, sei lá, motivo, um fóton, uma partícula de luz, entra nessa máquina. E aí ela vai pro passado. E aí esse fóton depois sai da máquina no passado, percorre a linha do tempo normal e entra na máquina de novo. Ele vai ficar cada vez mais, novas vezes entrando, adicionando mais fótons no problema e eventualmente a máquina poderia até, virar um buraco negro, sabe? Ia ter muita energia, ali ia virar um buraco negro. Então, eu só acho que não é possível. Eu só acho que, tudo bem, não existe nenhuma lei da física que proíba de vez, mas Mas é não pouco dá, provável, sabe? aham.